Abençoe nesta manhã maravilhosa. Ainda que o sol não apareça, mas o sol da justiça está aqui, né? Quero dar bom dia para todos e vamos continuar com essa série de meditações sobre esse tema, né? Todas essas meditações estão sob este tema, declarando a palavra. E hoje nós vamos falar de algo muito grande, é muito importante. Quem tem revelação disso tem uma vida mais feliz. O título para hoje é Já Não Há Mais Condenação. Assim como estava tocando aqui a música que falava, nenhuma condenação há mais para nós. Mas para quem? Né? Nós vamos ver isso hoje. Lá em Romanos, no capítulo 8, dos versículos de 1 a 3, nós vamos ver o que significa esse já não há mais condenação. Eu espero que você seja muito abençoado nesta manhã com esta palavra e que isso seja parte da sua vida cotidiana, que você possa tomar posse dessa verdade e fazer disso a sua declaração de amor a Deus, né? Crendo naquilo que Ele já fez, porque tudo vem dele, né? E vamos ler agora esse texto que se encontra em Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 3. E diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Vamos nos ater principalmente a esse primeiro versículo, né? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Havia, sim, um escrito de dívida contra a nossa vida, né? Havia, sim, uma condenação sobre a nossa vida. Você sabia disso? Havia uma condenação. Nós estávamos condenados a sofrer, sabe? A ira de quem? Não é do diabo, é a ira de Deus, né? Mas Deus não nos criou para a tristeza, não nos criou para o sofrimento. Ainda que o homem errou, né? Ainda que o homem se desviou daquilo que Deus planejou, Deus não nos esqueceu. E o que Ele fez? Enviou Jesus. E Ele foi o nosso Redentor. Ele pagou o preço que era devido a nós. Sabe, na nossa história, nós temos a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, Deus chamou Abraão para viver por fé e o enviou. Abraão respondeu a Deus sempre com fé. Ele era um homem de fé. Bom, o tempo foi passando, a terra foi se enchendo cada vez mais de gente, né? De Abraão saiu uma descendência que era o povo de Deus, né? Mas esse povo, ele era um povo que queria agradar a Deus, mas agradar debaixo de algumas regras. Ele queria saber, mas como é que eu vou fazer para agradar a Deus? O que eu vou fazer para agradar a Deus? Deus enviou os 10 mandamentos, que é a lei. E o povo se agarrou a ela, porque eram mandamentos de Deus. E na Bíblia diz que a lei de Deus é perfeita. Ela é perfeita. Ela não tem erro, ela é perfeita. Deus mandou aquela lei.
quantos itens tem naquela lei? 613 itens. Faça isso, não faça aquilo, nessa hora você pode fazer isso. Né? E eles, as pessoas, o povo de Deus, em vez deles estarem conectados com Deus e andando por fé, como Abraão andou, quando Deus mandava, ele não olhava as circunstâncias, ele obedecia, porque ele amava Deus, ele buscava sempre a direção de Deus. O povo que tinha a lei, né? O que aconteceu? Eles queriam cumprir a lei. Só que eles viviam tão obcecados por cumprir a lei cada dia, que, claro, eles não tinham toda a capacidade para cumprir essa lei, como até hoje nós não temos. Faça isso, não faça aquilo. Você tem que ter muito amor a Deus. Encha o seu coração a Deus. Quem não quer esse coração cheio de Deus? Quem não quer amar a Deus sobre todas as coisas? Mas na hora de buscar a face de Deus, vinha a voz neles, né? Será que você realmente ama a Deus de todo o coração, né? E você honra teu pai e a tua mãe, está escrito lá, né? Mas será que você tem honrado mesmo? Eles viviam sob o peso de acusação. Então, eles procuravam cumprir a lei. E a lei mostrava só aquilo que era exterior. Mas Deus não olha para o exterior, Deus olha para o interior. E Deus sabia que o homem não era capaz de cumprir. Mas ele fez isso para mostrar para o homem que ele não era capaz. Mas o homem achou que era. Bem, Deus sabia da incapacidade do homem e enviou Jesus para morrer no nosso lugar e para cumprir essa lei. E ele falou assim, olha, aquele que olhar para Cristo, aquele que recebe como Senhor e Salvador, como meu filho enviado por mim, esse será salvo. E ele vai para cumprir a lei. Você vai ficar desobrigado de ficar para agradar a Deus e para ter a salvação. Você não vai ser obrigado mais a cumprir a lei. Basta você olhar para Cristo, contemplar a Cristo, crer nele, aceitá-lo como Salvador e você será salvo. Cristo cumpriu a lei. Ele veio e cumpriu a lei. Derramou seu sangue puro, inocente, em nosso lugar. E ele foi completamente exitoso. Ele teve êxito em tudo aquilo que ele fez, né? E nós o recebemos como Senhor e Salvador. E ele, quando derramou o seu sangue, ele cumpriu toda a lei. Ah, isso significa então que eu não tenho mais nada a ver com a lei? Para a salvação nós não temos. Porque Deus não deu aquela lei para que o homem fosse salvo. Mas o homem entendeu que se ele cumprisse, ele estaria cada vez mais perto de Deus. E não era isso, ele entendeu mal. Então Jesus veio e cumpriu toda a lei. Hoje, diz aqui na palavra, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque naquela época havia sim, era olho por olho, dente por dente. Então você faz isso, porque se você não conseguir fazer, você tem uma condenação. Para cada uma ordenança, tinha uma condenação. E Jesus veio e cumpriu. E agora? Se ele cumpriu e nós recebemos a Jesus como Salvador, todo o cumprimento da lei veio para dentro de nós. Agora eu não sou mais obrigada a cumprir tudo aquilo lá? O cumprimento da lei está dentro de nós. Quando nós recebemos a Jesus, aquilo sai. O cumprimento da lei sai movida pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. Será que diz assim, honra teu pai e a tua mãe? E eu vou dizer, isso é coisa da lei, eu não tenho mais o que fazer. Tenho que fazer. Só que isso não é mais um peso para mim, né? E se eu errar, Jesus é o meu advogado. Ele me perdoa. Nós vivemos hoje no tempo da graça. Não é mais no tempo da condenação, da velha aliança. Você faz, você paga. Você erra, você paga. Era uma vida só de condenação. É por isso que hoje nós podemos dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque em comunhão com Deus, tendo o Espírito Santo dentro de mim, ainda que eu erre, Ele já perdoou todos os meus pecados.
não foram só os pecados do passado, mas se eu pecar hoje, Ele já me perdoou? Ou será que não? Será que Ele vai ter que morrer de novo para que Ele perdoe meu pecado de hoje? E os pecados que eu irei cometer no futuro? Será que Ele já perdoou? Ele já perdoou todos. Todos os nossos pecados foram cravados na cruz. Ah, então agora eu posso pecar à vontade que não acontece nada. Você acha que quando você tem Cristo Jesus de verdade no seu coração, você quer pecar deliberadamente? Ah, eu não estou mais preocupada. Você não tem que estar preocupado com a condenação, porque Ele já levou toda a sua dor. Ele já levou toda a sua condenação. E você tem um coração cheio do Espírito Santo de Deus para frutificar em boas obras, mas não com o dedo em riste para você, dizendo, se eu não fizer isso, eu vou ser condenado, eu não vou agradar a Deus. Não, Deus não age dessa maneira. Nós estamos num outro tempo, o tempo da nova aliança. O tempo da nova aliança. E isso tem que estar muito fixo na nossa mente. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque foi por meio de Jesus que a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Me libertou da lei do pecado. Isso, daquele dedo em riste, daquela condenação e também da morte. Naquela época, os pecados geravam morte. Hoje eu tenho um advogado, Jesus Cristo, o mesmo que me libertou, o mesmo que derramou o sangue que me tirou a condenação. Ele me livra de toda a condenação, ele me livra da morte. Que morte é essa? A morte eterna. Um dia todo nós vamos partir, né? Tem aqueles que também não vão morrer, aqueles que vão subir com Jesus. Mas digamos que tenha que morrer. Essa é a primeira morte. A segunda morte é a morte eterna, aquela que as pessoas vão estar no inferno. Essa nós estamos completamente livres. Livres em Cristo Jesus. Nós fomos livres do poder da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, ela era incapaz de promover o quê? O nosso bem, a nossa salvação. A lei era incapaz. Por quê? Por estar enfraquecida pela carne. Qual era a carne? A carne do homem. Ele queria fazer pelo braço dele e ele não tinha força suficiente. Porque para cumprir a lei é preciso que tenha um espírito dentro de nós, muito maior, né? Um Espírito de Deus tem que estar dentro de nós. Aí nós conseguimos enfrentar toda a lei, porque ele já cumpriu, tudo ficou, o terreno ficou fofo na nossa vida para caminharmos para caminharmos nesta direção. Diz assim, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Como que ele fez? Enviando seu próprio Filho, a semelhança de homem pecador, como ele veio em forma de homem, como oferta pelo pecado. Deus disse, este aqui é o meu Filho que eu dou como oferta pelo pecado. O pecado tem um preço a ser pago. É um preço que nós não podíamos pagar, porque o nosso sangue estava contaminado. O nosso sangue era contaminado pelo pecado. Deus não podia receber, não dava. Então, era um preço tão alto, um sangue justo, um sangue inocente, que quem que teria esse sangue? Só Jesus. Então, Deus o fez em nosso lugar. E ele mandou o seu próprio Filho, a semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Jesus se ofertou pelo nosso pecado, né? E hoje nós podemos dizer, somos livres pela oferta que Jesus fez pelo nosso pecado. Então, hoje, né, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Hoje nós vivemos no tempo da graça. O que significa isso? É que Jesus já fez tudo. O que nos resta fazer então? Só viver a vida do jeito que eu quero? Não, nós temos simplesmente que crer que Ele fez, que
tudo já veio de Deus, que Ele nos amou primeiro, que Ele mandou seu Filho amado para morrer no meu lugar, né? E abrir um caminho novo, inaugurar um caminho novo, o caminho da nova aliança, uma nova aliança com Deus. Nós caminhamos aliançados com o Pai, por causa do sacrifício grande de Jesus na cruz. Você crê nisso? Creia nisso, meu irmão, minha irmã, creia. E se você já crê, reaviva isso na sua mente, no seu espírito. Caminhe em fé, dizendo: Deus pagou o preço do meu pecado. Hoje eu sou livre, já não há mais condenação para mim. Se eu morrer hoje, eu sei com quem eu vou estar. O meu nome está escrito no livro da vida. Essa deve ser a sua declaração. Declare isso com fé. Deus te ama. Ele quer o seu bem. Por isso, a minha motivação de estar aqui, diante de uma câmera de celular, falando para você: creia, meu amigo, creia, minha irmã, e ande nessa fé. Se você já crê, não deixe essa verdade escondida, jogada num canto. Não, reaviva ela a cada dia. Caminhe proclamando essa verdade, porque muitos estão aí sem saber e vivem debaixo de condenação. Eles ainda não sabem dessa notícia, que eles já foram liberados de toda condenação. Então creia, abra sua boca, fale para quem está ao seu redor. Mande esse vídeo para os seus amigos, para os seus parentes, porque vai chegar o dia em que Jesus virá. Vai chegar o dia do juízo. Nós vamos prestar contas a Deus dos nossos atos, né? Aquele que é do Senhor, ele vai receber a sua recompensa. Ele vai ter a sua salvação e ele vai ter a sua recompensa, o seu galardão. Mas aquele que não conhece, que Deus vai olhar o livro da vida e o nome dele não estiver lá, ele vai para um lugar de trevas eternas. É tão triste. Se você ama seu amigo, se você ama os seus parentes, se você ama as pessoas ao seu redor e olha para elas com os olhos de Deus, que foi Deus quem criou cada uma delas. Se você olha assim, você tem que desejar que eles conheçam essa verdade. Eu convido você também a ser boca dessa verdade. Proclame isso na sua casa, no seu caminhar, para os seus filhos, para os seus netos. É a tempo e fora de tempo. Essa é a verdade que deve nos mover sempre. Cooperando com o trabalho de Deus. Ele já fez tudo para nós. O que resta? Crer, abraçar e andar nessa fé. Em nome de Jesus. É um tema que é meio difícil, né? Assim, muitas vezes nós já temos a vida de Deus, mas falta um embasamento do que é realmente a velha aliança, a nova aliança, a vida pelo Espírito, né? Hoje, quem tem a Jesus Cristo como seu Salvador, vive a vida no Espírito e pelo Espírito. Vida no Espírito. O Espírito dentro de mim me guia a toda a verdade. Ele me guia, ele me encaminha a toda a verdade. Ele ilumina o caminho que eu devo andar. Ele me instrui. É o Espírito Santo de Deus, é o próprio Espírito de Deus dentro de nós. É nesse Espírito que nós andamos. E esse Espírito já levou de sobre mim toda condenação. Hoje já não há nenhuma condenação. Você crê nisso? Creia nisso, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você é livre. E se você ainda não fez essa decisão, pare um momento agora. É um momento muito importante. Pare um momento e tome essa decisão. Tome essa decisão em Cristo Jesus. Lembre de uma coisa, ele já fez tudo. A sua parte é quase nada, mas é tudo para Deus. Porque tudo que ele fez foi esperando essa sua resposta. Não pense que dizer que não fazer a decisão não deixa de ser uma decisão. Sim, é uma decisão, mas não deixe. Diga sim, escolha a vida. Diga: Senhor, eu creio, eu quero o Senhor Jesus na minha vida.
Faz em mim aquilo que eu preciso fazer, mas o meu coração está aberto para ti. Eu creio em Jesus, eu creio no sacrifício que ele fez. Apagou todo o pecado. O teu sacrifício não foi em vão. Ele está valendo. Deus fez tudo certo. Só falta a minha parte, e a minha parte é sim. Diga sim, meu bem. Diga sim para Deus. E tenha o seu nome escrito no livro da vida. E saiba, você vai andar com a cabeça erguida, porque você vai dizer, nenhuma condenação há. Porque eu estou em Cristo Jesus, né? Você vê que as pessoas que devem, elas encontram a pessoa para quem elas devem, elas mudam de calçada. Elas não querem se encontrar, porque elas não querem ser cobradas, né? É assim que o diabo faz conosco. E nós pensamos que ele tem sempre algo a nos cobrar. Enquanto nós não temos a Cristo Jesus, ele tem mesmo. Ele tem um escrito de dívida e está ali. Ele está ali. Só que Jesus já pagou essa dívida toda. Ele só vai cobrar daqueles que não conhecem. Ele não tem direito de cobrar, porque Jesus já pagou o preço. Mas quando a pessoa não sabe que Jesus já pagou o preço, ela fica com medo. Ela fica com medo, acuada. E se ela não conhece e não aceita Jesus como Salvador, ela vai acabar sendo condenada pela sua ignorância. Não seja assim. Abra o seu coração, receba Jesus como seu Salvador e viva uma vida aqui na terra sem condenação, porque Cristo Jesus já pagou pelo nosso pecado. Glória a Deus, seja abençoado com essa palavra no dia de hoje e deixe queimar no seu coração. Eu já não tenho nenhuma condenação na minha vida. E todos os meus pecados já foram perdoados, tanto os do passado, os do presente e os do futuro. Jesus é meu advogado. O Espírito Santo me encaminha em todo bom propósito. Nele eu vou viver, por ele eu vou viver. Para mim já não vai haver mais engano, nem medo, porque a certeza do amor de Deus sobre a minha vida e a certeza de que nenhuma condenação há sobre mim, isso vai fazer toda a diferença. Que Deus abençoe, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã.